A gente começou a se reunir, Eduardo Tolentino, diretor do TAP, Sérgio Roveri, depois ele explica se é uma coisa ou outra, porque todo mundo chama ele de um jeito, jornalista e dramaturgo, como eu, né? Exatamente. Mas eu sempre fiquei com o pé em cada canoa, teatro, até que eu ainda continuo um pouquinho. Você continua? Eu continuo um pouquinho. Mas você é ator também, né? O único diploma que eu tenho é de ator, né? E agora voltei para casa. Em 92 eu voltei para casa. E Marcão, que é o... Antônio Rodrigues. Marco Antônio Rodrigues, que é o caçula. Caçula é ele. Não, o caçula é ele. Marcão. E eu trabalhei com os dois, fui dirigido pelos dois. E Oswaldo Mendes. E Oswaldo Mendes, o Eduardo já cuidou de me apresentar. E que a gente começou a se reunir para falar do nosso ofício, né? A gente sentia a necessidade de interlocução. Bonita essa palavra, né? Trocar ideia, cara. Falar. E não foi efeito da pandemia, porque foi um pouquinho depois. Não. A gente já estava podendo se ver, né? Não, já podíamos sair, até sem máscara. Eu estou sem máscara, porque eu ando com o Eduardo e você também, a gente anda de transporte público. Exatamente. Por economia também. Mas o seguinte... A gente não chega aqui. Se não chega real, é verdade. Ao tempo que a gente chega. No horário, né? A gente chega em 8 minutos aqui. Exatamente, o metrô é maravilhoso. Se as pessoas soubessem como andar de transporte público é bom, todo mundo faz chato. Os atores europeus, todos eles andam de metrô, eles saem da peça, entram no metrô e falam público. São Paulo continua com muitos problemas nessa coisa do transporte público. A gente que mora no centro, Eduardo mora lá, vocês que moram em Pinheiros também, a gente tem uma região que a gente tem, dá para ir, meu carro está lá, de vez em quando eu levo ele para passear. Mas nesse negócio de ficar conversando da nossa profissão, do teatro, dos caminhos e descaminhos do teatro, surgiu a ideia de hoje a gente conversar sobre direção, que é uma coisa recente do teatro brasileiro, né? Tem 70 anos, um pouco mais. Que lá dos anos 40 vem os Ziembinski, vem os italianos depois de seguida, tem até uma imagem bonita aí de um espetáculo da Maria della... Era mais ou menos a estreia da Maria della Costa, um espetáculo que era Tobacco Road, e Itália Fausta dirigiu junto com o italiano Rogério Jacobi, que é daquela leva de italianos que vieram para cá. O Eduardo estava lembrando, são seis italianos que foram na sequência. Gianni Ratto, Alberto D'Aversa, Adolfo Celli, Luciano Salsi, Bolini e Rogério Jacobi. A gente está falando de final... Diretores. Final dos anos 40 e já anos 50. Que antes houve a invasão polonesa com Ziembinski e Turkov, né? Que as pessoas costumam esquecer o Turkov na história. Eles vão lá para o Rio, né? Vão para o Rio. O Jacob também tem isso, ele faz São Paulo, Rio e Porto Alegre. Né? O nosso amigo Fernando Peixoto conheceu o Rogério lá, em Porto Alegre. E, de repente, esse movimento todo faz nascer uma geração de diretores. Vou falar especificamente de São Paulo, depois pode talvez se estender sobre o Rio e outros lugares. Mas começa em São Paulo, começa com Osmar Rodrigues Cruz. Né? Osmar que, até recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, era nome do teatro do SESI. Tinha a sala lá, chamava a Sala Osmar Rodrigues Cruz. Os nossos grandes industriais mandaram isso para o espaço, tiraram o nome do Osmar. E Osmar não só fundou, e criou e manteve o teatro do SESI com um repertório genial, cara. Ele fazia clássicos e provava que o povo gostava, sabe? Fazia... Por exemplo, ele fez sucessos na época, tipo o Milagre de Anne Sullivan, misturado com os italianos, entendeu? Com Mirandolina, com coisas assim. Nelson Rodrigues, a falecida, tipo Plínio Marcos, ele já faz depois. Então era um repertório muito variado. Um parênteses, será que esse negócio de você ter tirado o nome do Osmar Cruz, né, é um sinal um pouco desses tempos onde as instituições são muito mais fortes do que as pessoas, precisam ser mais fortes do que as pessoas? Os bancos dão nome para o teatro, né? Os bancos dão nome para o instituições financeiras são o nome de teatro. Você tem as instituições com muito mais força do que os indivíduos, as pessoas e tal. Então acho que tem uma coerência nessa... Mas com o Osmar, por exemplo, quem foi assistente do Osmar foi o Antunes Filho.
Depois do Antunes estava conversando, quem foi assistente do Antunes foi a Ademar Guerra. O Antunes estava fazendo o Milagre de Anne Sullivan. E daí o Ademar conta que, porra, você vê, isso era nos 50, em 50 e pouco. Ele está montando um espetáculo no Maria Della Costa, com a Nélia Paula fazendo a Anne Frank. E o Ademar foi lá porque ele era amigo do Nelson Francis, que estava no elenco. Não foi a Dália Palma? Nélia Paula. Dália Paula. Dália Paula, eu falei. A Nélia Paula era atriz da revista, que depois trabalhou com exato. Com peça do Bivar. Eu só fiz a É correção. que o nome da... Dália Palma. Dália Paula. E daí, uma hora o Ademar estava lá esperando. Impressionante, né? Como é que é? Elas são uma enciclopédia. E eu tenho memória, por isso que a minha memória é falha. Aí o Ademar disse o seguinte, o Antunes falou assim, se você está fazendo aí? Tá, o Ademar estava lá no fundo do Maria Della Costa. Não, você estava esperando o Nelson, a gente vai sair, vamos tomar um negócio aí. Eles eram alunos da PUC, os dois. O Nelson Proença e o... Aí eu falei assim, vem cá, senta aí na plateia, o Antunes, com aquele jeitão, né? O Ademar estava assim, aquele cara cheio de braços e pernas, o Antunes era tudo assim. Senta aí, veja essa cena aqui. Aí a cena era o seguinte, estava correndo lá, e a personagem surgia da plateia. Hoje você vai falar, que bobagem. Mas imagina isso nos anos 50. Aí surgia a personagem, invadia, descia aquelas escadarias do Maria da Costa, falando, a gente estava no palco e fazia a cena. Né? Acabou a cena, assim, tá bom, tá. O que você achou? Qual é o seu nome? Ademar Guerra? O que você achou? É interessante. Interessante nada, eu quero saber se você entendeu alguma coisa, o que você... Ademar falou meia dúzia de batatada lá. Assim, você vai ser meu assistente. Mandou ele. Do nada, assim? Do nada. E assim começou o Ademar, que fazia teatro na PUC, teatro estudantil. Então, daí já surge também nesse momento já tem o Zé Renato no Arena, né? Criando o Teatro de Arena, Zé Renato Pécora. E o Augusto Boal na sequência. Não, Augusto Boal vem depois. 60. Já surge um pouco na sequência do TBC. Ele passa até a dirigir o TBC no final dos anos 50, já nos 60, 61. O Antunes também. O Antunes depois, mas o Antunes já estava lá, fazendo o teatrinho dele. Não, mas ele dirige o TBC também. Dirige. Ele vai fazer a Vereda da Salvação lá, que é uma catástrofe. Depois ele faz Mas ele faz direito. Ele faz direito. Segundo ele, Mas... porque não tinha o Jorge Andrade enchendo o saco dele. Exatamente. Porque ele pode mexer no texto, cortar aqui. Exatamente. Mas daí o Ademar vai fazer a primeira... Já tinha morrido. Já tinha morrido, exatamente. O Ademar faz a primeira montagem no sul do Alto da Compadecida, do Suassuna, que o Hermínio Belo Borba Filho, eu ia falar o Hermínio Belo de Carvalho, o Hermínio Borba Filho, grande nome do teatro pernambucano, veio para São Paulo e fez uma apresentação e fez uma temporada curta do Suassuna. E o Ademar montou, como foi o primeiro espetáculo profissional dele, que era, na verdade, com o pessoal do Clube Sírio Libanês, que era com o Armando Borges, Felipe Caroni, esse pessoal. E daí, já nos anos 60, o Boal veio dos Estados Unidos, Zé Celso nasce de um grupo, Zé Celso Martinez nasce de um grupo de estudantes, né? Do direito da USP? Com o Borg? Com o Queiroz Teles, o Amir Haddad, que depois vai para o Rio. Né? Então tinha já Zé Renato e tal, e veio o Apujan, que nasceu em São Paulo, em Ourinhos, foi para Porto Alegre, depois foi para a Europa, e na Europa ele se encantou com aquele teatro, ele estudou muito teatro popular. E Brecht, ele descobriu Brecht, né? O Abujan. O Abujan foi muito influenciado pelo Planchon. E o Planchon, que era o nome da esquerda do teatro francês. Teatro popular. É ligado com o teatro popular. Enciclopédia, cara. Foda. É bom criar a memória da gente quando fala. É tudo chute, viu? Não é nem para levar a sério o que eu estou falando, não. Não, mas tem nomes que ficam. Mas então, o Abujan dizia uma coisa que... E eu vi os espetáculos de toda essa gente, os grandes espetáculos desses caras eu vi. Vocês lamentem serem jovens. Porque eu vi Antunes fazendo megera, cara, no Aliança Francesa, de que você comprou, fazendo uma megera domada com o cenário da Maria Bonomi, eles eram casados nela. Também viu o Eduardo fazer isso. Com o Bob, você viu lá depois. Isso em 64. Você sabe que meus pais vieram para o Pan-Americano, minha família toda ligada a esporte, né? Eles vieram para o Pan-Americano em 64
e foram assistir a Megera do Amor. Aí eles viram. Que meu pai e minha mãe ficaram impressionados com a beleza da Irina Greco. Eles chegaram em casa do Rio comentando isso. Era A em Mari- Logos, né? Mas a beleza da Irina Greco, né? Que ela era linda, né? E essa moça que está aí fazendo uns horrores aí, uma menininha baixinha que veio de Campinas, que depois perdeu a vida. Não vou saber o nome dela, porque vocês sabem quem Que foi secretária. porque ela até é uma atriz interessante. Foi a estreia dela. Porque ela fazia teatro amador lá em Campinas. Campinas. Ela precisava de uma menininha para fazer a Bianca.